para reforçar, então, nossa aula está sendo gravada. Nossa aula de hoje é da disciplina de História, tá? A apostila regional. Então, novamente, se você ainda não abriu sua apostila regional, abre na página 24. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já falou, né, na disciplina de História, já falamos também na disciplina de Geografia. Eu lembro que a gente falou desse assunto na disciplina de Geografia, só que a gente falou a respeito do Brasil, né, dos indígenas e a ocupação do Brasil, né, o modo deles de viver pelo Brasil afora. Hoje nós vamos falar, como se trata da apostila regional, nós vamos falar especificamente do Espírito Santo. Então, para começar, tá aí, nós temos um para casa, viu? Anotem aí o para casa, página 28 a 37. Nossa, tia, muita coisa. Não. Vocês sabem que a apostila regional é muito texto e pouca atividade, tá? Então, não se apavorem. Ó, não fiquem achando que é muita atividade, porque, ó, é só texto. Texto, texto. Tem uma pergunta ou outra aí, mas não são muitas coisas, tá? A correção desse para casa vai estar disponível no Positivo On ainda hoje, tá? Então, se você quiser fazer aí o seu para casa já hoje, você já encontra a correção lá no Positivo On. Então, vamos começar aí na página 24. Os indígenas em nossas terras. E aí já prepara o marca-texto, tá? Porque temos coisas para grifar. Antes da chegada dos europeus às nossas terras, já haviam muitos grupos indígenas vivendo por aqui, né? O Tupiniquim era o principal deles. Eles moravam em ocas cobertas por folhas, né? Dormiam em redes e cultivavam a terra obtendo alimentos como mandioca, batata doce, milho, feijão, cará. Das florestas, extraíam o urucum e o guaraná, além de praticarem a caça, obtendo carne de veados, pacas e capivaras. Então, grifem aí essas duas linhazinhas do primeiro parágrafo e grifem também esse outro pedacinho aí, ó, que a tia colocou de verde, que diz, né, qual era a maneira, como eles obtinham alimento. Por que eu estou pedindo para grifar? Porque nós vamos lá na frente, nós vamos fazer uma atividade e certamente essas duas questões aí que a tia pediu para vocês grifarem, esses dois parágrafos aí. Tia, qual página? Página 24 da apostila de História, apostila regional. Então vamos lá, continuando, né? Assim como os outros grupos indígenas, os que habitavam as terras do atual estado do Espírito Santo plantavam o suficiente para alimentar as famílias. Alguns grupos mantinham um pequeno comércio com os portugueses, né? Então, eles plantavam, cultivavam alimentos que para alimentar a própria tribo, né? Para alimentar as famílias. E alguns dos índios, não eram todos, tinham ali um comércio com os portugueses que a essa altura já estavam aqui, né? Já haviam chegado aqui. Continuando, então, os aimorés e os botocudos são duas tribos diferentes, tá? Os aimorés e os botocudos, que habitavam o interior das florestas, viviam no norte do estado, no vale situado entre os rios Jequitinho e o Doce. Eles apresentavam diferenças em relação aos grupos que moravam no litoral. Então, esses dois grupos específicos, eles eram diferentes, né? Eles mantinham hábitos e cultura diferente daqueles índios que estavam ali ocupando o litoral, né? E aí temos coisa para grifar também. Atenção aí, né? Aos pontos que precisam ser grifados. Uma dessas diferenças, né, que eles mantinham com relação aos povos que viviam no litoral era que eles falavam uma língua diversa da falada pelos tupiniquins. Os tupiniquins eram o grupo que viviam no litoral. Então, foi com os tupiniquins que os portugueses tiveram o primeiro contato, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil,
o primeiro grupo que eles encontraram foram os tupiniquins, porque eles ocupavam ali o litoral brasileiro. E aí, à medida que os portugueses foram, né, entrando, né, para dentro do território, foram conquistando outras terras, eles encontraram outros grupos, os aimorés e os botocudos. E aí a língua que eles... Tia, Oi? eu posso ler? Não, hoje só eu vou ler. Então, a língua que eles falavam, né? Os aimorés e os botocudos falavam uma língua completamente diferente do que os tupiniquins. Eram outra língua. Porque a gente tem o costume, né? De pensar que todos os índios falam a mesma língua, né? Não sei vocês, mas eu, quando eu estava começando, lá na minha época de escola, quando o professor falava de índio, né? Falava dos índios, na minha cabeça eu imaginava que era um grupo só que falava uma língua só. Mas não. Os índios são divididos em vários grupos, né? E cada grupo fala a sua língua. Cada grupo tem a sua maneira de viver, os seus hábitos, até o jeito de pintar o corpo, até o jeito de enfeitar, né, a cabeça, o corpo. É diferente em cada grupo, tem um significado diferente em cada grupo. E aí a gente vai ver agora como que os botocudos, né, como que eles se arrumavam, como era a preocupação que eles tinham com relação à aparência. E aí ele diz o seguinte, né? Os botocudos, né? Eles cortavam o cabelo, inseriam grandes pedaços de madeira na boca, né? Então, olha só, vamos ver como que eles ficavam. Olha aí, essa é a imagem de um índio da tribo botocudo. Olha só, tá vendo a boca dele? É um pedaço de madeira, tá? Que tá na boca. Eles iam enfiando assim, ó, e aí o beiço ia aumentando, né? Ia alargando. Alguém Não corta a boca, não, tia? Não, não corta. Vocês já viram algumas pessoas usam esses alargadores na orelha, né? Vão colocando assim na orelha, até a orelha ficar desse tamanho. Os índios utilizavam na boca. Tá vendo? Olha aqui a boca dele aqui, ó. Isso aqui, essa pele aqui em volta é a boca dele. Que já alargou, né? Oi? Tia, eu tenho uma dúvida. Oi, Arthur, repete, por favor. Tia, eu tenho uma dúvida. Só um minutinho que tem um colega falando. Arthur, repete, meu bem, por favor. Eu já vi esse negócio de alargador na internet. Na internet, né? Pois é, na internet, se você colocar lá alargador de orelha, você vai ver as pessoas utilizando na orelha. Mas os índios, né? Os índios dessa tribo especificamente utilizam no lábio. E tem uns que ficam maiores que esse aí, tá, gente? Esse aí é pequeno, tá? Tem uns que ficam enormes, a boca chega a cair assim, ó, chega a ficar com o beiço pendurado, de tão grande que fica. Quem tava com dúvida, falou que tava com dúvida. Foi a tia. Oi, Esther e Sofia. Fala, Esther, qual é a sua dúvida? Tia, mas por que eles colocam isso na boca? Tradição deles. Do mesmo jeito que tem índio que usa só o cocar na cabeça, ou tem índio que só pinta o corpo, é uma tradição deles. Cada tribo tem a sua tradição. Existe uma tribo, lá na África, existe uma tribo que eles vão colocando anéis no pescoço. E aí, quanto mais anéis a mulher tem no pescoço, mais bonita ela fica, né? Na tradição deles. Aqui no nosso caso, nós temos os índios que usam esse tipo de adorno aí. É uma tradição, é cultura cultural deles, né? Cada um com as suas manias. A gente não usa brinco, relógio, óculos. Como que eles falam, tia, desse jeito, com esse negócio? Falando. Tá toda estranha. Sofia, pode falar. Qual é a sua dúvida, Sofia? E tia, também assim, como que ele... Esse negócio assim ao redor da boca dele, é a boca dele? É o a negócio boca dele. vermelho, aí esse aqui é a boca dele. Esse negócio isso que eu tô- vermelho, esse negócio vermelho aqui do meio é um pedaço de madeira. E isso aqui que você tá vendo em volta Sim. é a boca dele. O negócio tá dentro aqui, ó, da pele da boca. Eles fazem um... Mas a tia tem como tirar também? Tem como tirar, mas a boca não volta ao normal mais não, só com cirurgia plástica.
A boca não volta mais ao normal. Nossa. É. Oi? Tia, tem uma dúvida. Ô, tia, como que você falar com esse troço na boca? Gente, olha só, vamos combinar um negócio? Quando um colega estiver falando, não fala. Porque não tem como a tia escutar 3, 4 alunos de uma vez. Não tem como. É humanamente impossível. Então, quando tem um coleguinha perguntando, espera a sua vez, gente. Espera, por favor. Tia, eu tô com a minha mão levantada. Fica difícil, né? Vamos lá, eu vou deixar quem tá com a mão levantada, que é a Jamile, aquela hora já tinha me chamado. Apesar dela estar aqui, ó, mas ela já tinha chamado antes. Jamile, qual a sua dúvida? Tia, se você reparar na boca dele, também tem na orelha dele. Olha lá. Tem, Tá bem alargada a orelha dele. tá bem rasgada, né, a orelha. Verdade, bem observado, tá bem rasgada já a orelha dele, ó. Isso é tradição, tá, gente? É cultura deles, eles acham bonito, então a gente tem que aceitar, né, respeitar. Não tem o que dizer, é cultural. Vamos lá, Sofia já falou, João Paulo. Tia, mas tipo, se é tradição deles, tipo, eles conseguem comer, como se fala, não machuca, não? Eu acho que não machuca não, e acho que consegue comer, normal, consegue comer. Porque pra mim parece, né, que a madeirinha, eles botam na comida, pegam na boca, botam na madeirinha e vai escorrendo na boca. Ai, João, você acha que eles usam a madeirinha como uma espécie de colher, assim, você acha? Também. Ai, meu Deus, adorei a ideia, mas acho que não é assim que funciona, não. Ai, ai. Arthur Rodrigues. Ô tia, Oi. um dia eu tava vendo na TV a reportagem, em vez de eles colocassem a madeira na boca, eles botavam a madeira no meio da língua. Nossa, na língua. Ai. Era um buracão assim, aí botavam um pau grande. Na língua deve doer, hein? E deve ser difícil comer, né? Porque a gente come, usa a língua, né? É. Vamos lá. Como é que fica? Murilo, o que você quer falar? Como que eles conseguem falar com esse troço na boca? Eu teria que olhar um vídeo, né, pra ver eles falando, mas deve ficar bonito não, né? Eles falando assim, não sei. Deve ficar difícil, né, na hora de falar. Tá Deve ficar cansado difícil na hora de tirar. falar. Bernardo do quarto C. Tia, tem gente que divide no meio. Tem, já vi também. Também já vi isso. Estela, Tia, como que eles conseguem colocar o anel no pescoço, sendo que o anel é tão fininho? coloca, ele solta, né? O anel, ele é aberto, é tipo um gancho assim, ó. Aí eles vão colocando e vão apertando, né? E aí quanto maior, né? Quanto mais anéis, mais longo o pescoço fica e mais bonito eles acham, né? Eloá, Tem tipo um brinco na orelha deles, é na um orelha brinco. dela. É um homem, isso aqui é um homem, tá? É um brinco. Tá, porque eu vi um negócio aqui parecendo que ele furou na orelha, o risquinho. É um brinco, tá vendo? Ó, é tipo uma argolinha aqui, ó, tá pendurada na orelha dele. Vamos lá, Maria de Fátima. Ô tia, esse negócio que eles botaram na boca dele tem que furar pra entrar? Tem que furar. Eles pegam aqui, ó, faz um furo, aí coloca. Começa com uma madeirinha pequenininha. Aí vai aumentando aos poucos, né? À medida que vai cicatrizando, eles vão colocando cada vez maior, até que chega num ponto que estica tanto que não tem como abrir mais, né? Senão rasga. Lavínia. Professora, eu tava pensando ali o que o João Paulo falou, como é que eles comem. Aí eu fiquei pensando, cadê os dentes dele? Uai, tá dentro da boca.
O dente tá dentro da boca. Isso aqui, ó, é no beiço. É na boca, assim, ó, no beiço. Os dentes estão dentro. Então como é que eles vão comer o negócio? Como é que a comida vai chegar lá dentro pra eles mastigar? Aí chega, abre a boca, gosta e come. Gente, vocês são muito criativos. Olha. Ai, ó. O último agora, senão não dá tempo, hein? Daniel, do quarto A. Ô, tia, eu acho que eles tiram isso pra poder comer. Tia, pode ser também. Aí, ó, o Daniel falou uma coisa interessante. Talvez esse adorno aí, eles só coloquem, talvez pra fazer alguma cerimônia, né? Pra falar. Talvez na hora de se alimentar, eles tiram. Pode ser também, porque realmente, se a gente parar pra pensar, deve ser muito desconfortável, né? Falar, comer. Então, assim, eles devem tirar, né? Acredito que devem tirar para poder comer, para facilitar. Não sei, né? Vou pesquisar, vamos descobrir aí mais a respeito dos botocudos. E aí, pessoal, tem uma diferença, né, entre mulheres e homens, né? Os homens vão à caça, né? As mulheres constroem as moradias e cuidam dos filhos, né? E caso precisasse, né? Caso necessitassem eles se deslocarem de um lugar para o outro, as mulheres carregavam as crianças e carregavam os utensílios, né? Então, as tarefas eram bem divididas. Os homens saíam para caçar, né? E as mulheres tomavam conta das moradias e das crianças. E aí a gente tem uma atividade lá na página 26. Nós temos aí 3 questões para responder. 3 questõezinhas. E aí você já pega então aí o seu lápis, sua borracha, para a gente poder responder essas questões. Com base na leitura do texto, na observação das imagens, responda. Lembra que eu falei, como os indígenas obtinham os alimentos que necessitavam no seu dia a dia? Como que tinham alimento? Os homens caçavam. Exatamente, através da caça, da pesca e da coleta, né? Era assim que eles obtinham o alimento. Então, tá aí a resposta da número 1. Lembra que eu falei que a gente ia precisar, né, daquelas partes grifadas? Fala, Murilo. Ô, tia, mas a pesca não é um tipo de caça? Pode ser considerado, né? Mas o conceito da palavra caça é diferente, entendeu? Caça e pesca, se você for olhar o conceito, né, o significado de cada palavra é diferente. Por isso que eles colocam separado, caça, pesca e coleta. Sim, eu tenho uma dúvida. Qual é a sua dúvida, Estela? Ô, tia, isso vai cair na prova? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por isso que a tia pede para grifar os pontos importantes, né? Porque pode ser que sim. Como era, outra coisa aí, como era a divisão do trabalho entre homens e mulheres? Como que era feita essa divisão? Lembra que a tia falou agora há pouco? Os homens caçavam e as mulheres cuidavam da moradia e das crianças. Isso, muito bem. Eu coloquei aqui uma resposta maior, mas do jeito que a Roberta e o outro colega aí responderam, tá ótimo. Os homens caçavam e as mulheres cuidavam da moradia e das crianças. Tá ótimo, resumido e tá certo. Tá? Mas quem quiser colocar do jeitinho que a tia colocou aqui, também tá bom, tá? E tem o resumido, né? Os homens caçavam, as mulheres cuidavam da moradia, né? E das crianças. A questão número 3, tá fácil, né? A questão número 3 diz assim: como os indígenas demonstravam cuidado com a aparência? Olha, também grifamos isso aí, hein? Como que eles demonstravam cuidados com a aparência? Tá grifado, hein? Eu grifei aqui. Seriam grandes pedaços de madeira redondados
Esse daqui, tia, o último? Isso, ó. Eles utilizavam madeira nos lábios e nas orelhas e cortavam o cabelo, né? Eles cortavam o cabelo, ó, tá lá naquele parágrafo que a tia mandou vocês grifarem. Lá na página 24. Eles cortavam o cabelo e utilizavam madeira nos lábios e nas orelhas também. Então, essa era a maneira que eles se preocupavam, né, com a própria aparência. Eles utilizavam essas técnicas, né? Tia, tenho uma Oi. dúvida. Pode perguntar. Como é que eles cortavam o cabelo? Como que eles cortavam o cabelo? É, Bom, eu acompanho no Instagram, eu acompanho uma menina que ela é indígena. E aí ela estava mostrando, né, como que era a rotina lá, como que eles faziam para poder cortar o cabelo. E aí ela mostrou que antigamente, né, hoje em dia não se usa mais, mas antigamente eles pegavam uma pedra e aí eles afiavam, né, deixavam essa pedra fininha, a pedra ficava numa textura fininha e aí eles iam passando assim e iam raspando o cabelo. Muito doido, né, gente? Hoje eles usam tesoura, tia? Ah, algumas tribos hoje, com certeza, né? Hoje em dia as coisas estão diferentes, assim. É lógico que existem aquelas tribos que eu já falei para vocês, né? De índios que vivem isolados no meio da floresta. Obviamente, eles não têm contato com o mundo externo. Então, eles ainda devem manter essas práticas. Mas hoje em dia, essas tribos que estão mais próximas das cidades, né? Ah, com certeza eles devem usar tesoura, faca, navalha. Tia, Oi? Tia, tô com uma dúvida. tia, tô com uma dúvida. É assim, os homens lá que usam a madeira, eles cortam, né? Eles cortam a árvore e pegam um pedaço pra botar no lábio. Sim, corta um pedaço, corta ele redondinho, né? E se a árvore, tipo, ela estiver contaminada, eles botarem, eles ficam doentes? Ué, Isso, tia. sim, ué. Se tiver qualquer coisa, ué. Qualquer coisa que tiver contaminada e você entrar em contato, sendo indígena ou não, você vai ficar doente. Ah, tá. Podemos passar? Eu entrei agora. Você pode falar que. Espera um pouquinho, eu tô com É duas que eu dúvidas. entrei um pouco atrás. Eu não, um pouco atrasada, Anne, 35 minutos. Nós estamos na apostila regional, página 26 da apostila regional de história. Você pode falar rapidinho? Oi, Arthur. Pode falar? Pode falar. No ano passado tinha um menino dançando, não vou citar nomes, mas tinha um menino que ele falava que ele tinha... Tia, tem que fazer a página 23 também. Gente, tem um colega falando. Qual é o nosso combinado? Não Na hora que o Arthur vai falar, alguém interrompe ele. E é só na vez o Arthur. Arthur, termina de falar, meu bem. Tinha um menino do ano passado que ele falava que ele tinha sangue de tudo, de italiano, de indígena, de português. Ah, é? Do ano passado? Meus amores, vou passar aqui então pra gente continuar, viu? Já deu tempo. Quem não conseguiu, Eu tô escrevendo. quem não conseguiu copiar, pega depois a gravação da aula, tá? Não tem como a tia ficar esperando. Já deu muito tempo, ó, tem mais de 3 minutos que a gente tá nessa tela aqui. E aí, pessoal, na página 27, nós temos aí mais questões, né? Nós temos aí o refletindo mais sobre esse tema. Eu percebo que é um tema bastante que vocês gostam bastante, né? Sempre que a gente está falando sobre os índios, sobre os africanos, eu percebo que vocês gostam muito, participam muito, eu fico muito feliz. Só que, infelizmente, a gente não tem tempo. Se eu pudesse, eu ficaria a tarde inteira falando tudo que eu sei, ouvindo vocês também, porque eu também aprendo muito com vocês, vocês me passam bastante coisa, mas infelizmente a gente tem tempo. Eu não tenho como, gente. Eu fico morrendo de pena, mas eu não tenho como ficar mais do que os 50 minutos que o Cisco me dá.
Por isso que não dá para a tia ouvir todo mundo, não dá para a tia ficar muito tempo esperando copiar a resposta. Não dá, infelizmente. Então vamos lá, na parte refletindo mais sobre o assunto, né? Sobre o tema, nós temos 4 questões aí. E é fazer a gente refletir sobre essas questões. Fala, Júlio César. A tela pra mim do slide tá toda preta. Tenta sair e voltar de novo, então, Júlio, que eu acho que só você tá tendo esse problema. Sai e volta rapidinho para ver. Então, gente, para a gente poder refletir mais sobre esses assuntos, né, relacionados ao índio, a gente precisa pensar, né, que muitas das vezes a gente esquece que no nosso território brasileiro, no nosso território do Espírito Santo, ainda existem, né, tribos indígenas. E elas precisam ser preservadas, precisam ter seus direitos garantidos, precisam ser respeitadas acima de tudo. Então, vamos refletir sobre isso. A pergunta número 1 diz assim: por que a luta por direito à terra é importante para os povos indígenas? Por que vocês acham, levanta a mão quem gostaria de responder, que o direito à terra, né, a luta por direito à terra é importante para os indígenas? Deixa eu ver aqui, deixa eu escolher alguém que ainda não falou para responder. Ana Júlia Lopes, está com a mãozinha levantada. Quer responder, Ana? Não, eu queria perguntar outra coisa. O que você quer perguntar? Não, é porque eles ficam com aquela madeira na boca, eles tinham que fazer um concurso. Bota alguma coisa na madeira que fica na boca dele. E aí eles tinham que andar um pedaço. E quem não deixa cair, ganha um prêmio. Ah, mas aí fica fácil, né? A madeira tá presa na boca, não vai cair nunca. Deixa eu ver aqui quem quer responder. Maria de Fátima. Quer responder pra gente aí, a número 1? Que as terras antigas dos indígenas foram ocupadas por indústrias. Isso, e eles precisam ter, né, garantidas suas terras, né, gente? Afinal de contas, onde é que os índios vão viver? Se a gente for lá e ocupar as terras, construindo fábrica, construindo, né, sei lá o quê, se apropriando das terras dos índios. Daqui a uns anos, onde é que esses índios vão estar vivendo? Então, assim, é importante, né? Então, tá aí a resposta. Por que é importante, né, a luta por direito à terra, para que eles consigam praticar a sua cultura. E aí eu coloquei aí a caça, a coleta, a pesca, a agricultura, como faziam antigamente. Então é importante que essas práticas sejam mantidas para manter viva, né, a cultura indígena. Eles existem, eles estão aqui. Então a gente precisa reconhecer que é direito deles, né, ter a terra, né, ter o seu pedaço de terra. Então, a questão número 2 diz assim: de que maneira os direitos dos povos indígenas podem ser preservados? De que maneira, gente, a nossa sociedade pode garantir que os direitos dos povos indígenas sejam preservados? Deixa eu ver aqui, quem quer responder? Roberta. Bom, tia, eu acho que é construindo poucos apartamentos, fábricas e deixando as terras deles. Garantindo, Então, né? eu acho que é isso. Protegendo, né, até as terras indígenas. E de que maneira que a gente faz isso? De que maneira que a gente protege? Criando leis, né? Criando leis que favoreçam os indígenas, criando leis que proíbam as pessoas de irem lá e invadir as terras indígenas. E outra maneira que a gente tem, né, de garantir é conhecendo os direitos, né, dos povos indígenas e as leis que definem o respeito às suas tradições. Aí a resposta. Oi? Mas existem leis no Brasil sobre as terras indígenas, só o pessoal que não respeita. Existem. Existe o órgão, né, a FUNAI, que é o órgão responsável, né,
por garantir essas leis, a demarcação de terras, enfim. Só que as pessoas, infelizmente, né, não respeitam. A gente sabe que lá na Amazônia, inclusive, não tem muito tempo, passou no jornal que algumas tribos indígenas estavam sendo obrigadas a saírem dos seus locais de vivência, de moradia, porque madeireiros estavam invadindo os locais, né, de preservação de terra indígena para cortar madeira, né? Isso é um crime. Além de ser um crime ambiental, que a floresta amazônica é protegida, é um crime contra os índios, né? Porque está invadindo o lugar deles. Infelizmente. Tia, Oi? a minha tia, ela é uma índia, ela mora lá na Amazonas. Ela tava aqui esses dias, aí ela voltou lá pra Amazonas. Ah, é? Sua tia? É, e meu tio também. Legal. A questão 3, pessoal, diz assim: qual a importância dos indígenas para a história do Brasil? Olha que pergunta mais interessante, gente. Qual a importância dos indígenas para a história do Brasil? Vamos ver quem quer responder essa pergunta aí, hein? Deixa eu ver aqui. Bernardo, quarto C. Não, vou chamar outro, hein, Bernardo? Sofia. A importância dos indígenas para aqui do Brasil são que eles foram os primeiros a chegar também, né? E também eles preservam a natureza, eles que foram os primeiros a chegar. Muito bem, Também Sofia. habitavam as terras. Muito bem. Primeira coisa, né? Eles são muito bons. Isso, eles foram os primeiros habitantes da Terra. Então, por aí a gente já tem que, sim, refletir sobre isso, né? Eles são os primeiros povos, eles são descendentes dos povos mais antigos que viveram por aqui. E a nossa cultura hoje tem muita coisa, né, que veio da cultura indígena, né? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, o hábito de tomar banho todo dia, dormir em rede, certos alimentos que a gente come é da cultura indígena, palavras que existem no nosso vocabulário. Então, a importância, né, desses povos para a história do Brasil. Muito bom, né? Tia, Eles fazem parte da história do povo brasileiro. Oi, Roberta. tia, e também a gente que invadiu o local deles. Então, a gente, tipo, eles moraram aqui primeiro e a gente é que invadiu para morar aqui. É verdade, Então, a né? gente tem que respeitar eles. Verdade. A gente tem que respeitar que são povos diferentes, com uma cultura própria, né? E a gente tem que respeitar isso. Muito bem. A questão... Oi. Tia, um dia eu perguntei pra minha mãe e falei, mãe, por que eu uso brinco? E a minha mãe ela falou que o brinco é por causa da cultura deles de antigamente. Sim. Que eles usavam colares, brincos, Isso. pulseiras, e no dia de hoje a gente tem essa cultura que a gente usa. Muito bem. Sua mãe falou muito bem. Tá certinho, é isso mesmo. A questão 4. Como podemos conhecer melhor a maneira de pensar e de viver desses índios? Como que a gente pode conhecer melhor? Será que eu preciso entrar dentro de uma tribo para poder conhecer a cultura, as maneiras? Não, é só pesquisar na internet. É só pesquisar, né? Não, tia. Exatamente, não precisa, a gente não precisa invadir o território, o espaço deles para conhecer a cultura deles. Basta fazer uma pesquisa, se interessar pelo assunto, né? Procurar na internet. Hoje em dia a gente tem internet, com um clique você fica sabendo de tudo. Então, pesquisas, né, devem ser feitas para garantir a recuperação da memória desses povos. Muito bem, pessoal. O para casa, só repetindo aí para quem não conseguiu anotar, para casa é da página 28 até a página 37. Então, se você não conseguiu anotar o para casa, anota aí agora. Hoje ainda a correção vai estar lá no positivo on, tá? A correção desse para casa que está indo hoje.
Então, depois da aula de matemática, você já faz, né, para casa, que aí você já fica livre. Depois da aula de inglês, tia, porque a nossa última aula é de inglês. Isso, depois da aula da tia Cris, ainda tem aula da tia Cris. E só lembrando novamente, que agora que tá gravando, para ficar registrado, que tem atividades e avaliações lá no Positivo On, hein? E tem gente que ainda não fez Eu nada. já fiz tudo, mas eu não enviei ainda, que meu pai vai corrigir. Ah, entendi. Aí Mas meu pai ó, vai esquece o depois eu prazo, viu, mando. Estelinha? Amanhã termina o prazo. Fala de Pessoal, vou